Opa, como é que vocês estão? Meus canalinhas safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabem, né? Cadê o meu botão, meu parceiro? No episódio anterior, o Xixi e o Nathan estavam tentando jogar contra a 11 do Berlin Blitz, mas eles não esperavam que o Daniel usasse o teleporte da aranha para pegar o Xixi bem cheio, mas ele conseguiu salvar o Nathan no último segundo, senão os dois tinham ido de F rapidamente. Depois do Nathan escapar com a ajuda do Xixi, o Daniel manda o pessoal não se precipitar tanto. Mesmo que ele esteja sozinho, continua sendo um alvo que não é fácil. Ainda que a estratégia pareça ter dado certo, o Paris provavelmente mandou o Nathan e o Xixi sabendo que isso poderia acontecer, sem chance deles terem deixado que tudo acabasse tão fácil desse jeito. O Daniel diz que mesmo que leve algum tempo, precisam cercá-lo com calma para garantir a vitória. E o Nathan pensando, meu Deus, Daniel, você continua astuto como sempre. Porém, já parece que esse lado está praticamente resolvido, deveria começar a sua parte. Já vai aparecendo Cortinha, ele gosta de pegar os outros por trás. E o Daniel já se vira assustado, falando, homem, sai de trás de mim, velho, tá ficando doido? O seu escudinho de bolacha aparece pra lhe defender no último segundo. E o Daniel com cabelo de BTS já fica feliz porque seu cabaço foi perdoado dessa vez. Começa a usar seu poderzinho, falando que tá mandando ele embora daqui. Sai, meu irmão, usa o seu poder de empurrar. Mas o Nathan só sai quicando e fazendo suas manobras. E no mesmo momento já vai usando seu clone e tenta cortar o bolacheiro safado. E aproveita que tem os teleporte perto e joga um clone em cada buraco. E o pessoal sem entender como ele entrou num portal, será que ele é louco? Enquanto o Daniel tava todo distraído perguntando cadê o Nathan, ele já tava em cima tentando dar as facadas. Mas de novo, o escudinho de bolacha aparece e protege ele. E o Daniel perguntando se isso não é trapaça. Esse cara é muito roubado. O jogador Nathan usou sua habilidade em velocidade para pressionar o time adversário. Ele está contra-atacando, mostrando para eles que ainda não perdeu. Ele está indo para cima deles com toda a força, como se estivesse vingando o Xixi. Claro, ninguém pode fazer isso com um pobre pretinho. Porém, ele não conseguiu passar pela defesa do Berlin Blitz ainda. E o Daniel falou, pera aí, o movimento dele não está focado em conseguir abates. Isso é óbvio, mas o Nathan não seria capaz de derrotar todo o time sozinho. Do mesmo jeito que um cachorro pastoreia ovelhas, a verdadeira intenção dele é outra coisa. É de juntar todos eles em um único local. Mas por quê? O Paris Lumière não deveria ter ninguém capaz de fazer ataques a longa distância como a Shuran, que realmente tem um poder de fogo bem forte. Fala pessoal, eu acho que a gente não deveria deixar ele guiar a gente por aí desse jeito. O que ele planeja conseguir sendo uma isca. E o pessoal aqui do lado de fora assistindo, falando como é que o Nathan consegue fazer essas coisas. Mesmo com a morte do Xixi, ele consegue bloquear o Berlin Blitz com seu clone. Se ele cometer sequer um erro, o raio da morte da Shuran ou os ataques dos outros jogadores vão acabar com ele num instante. Como ele consegue fazer isso? E o Seong jogando verde, falando se alguém tivesse aqui pra explicar pra gente, provavelmente melhoraria nossas habilidades. E o Pro tá puto, falando, vocês querem uma explicação, seus merdas? Vocês entendem que o Nathan não tá só exibindo a habilidade dele, mas também servindo de isca, não é? Os dois já ficam surpresos, falando, como assim? O Nathan tá sendo uma isca, o melhor do time. A Naeon não entende porque ele é uma isca. Os outros jogadores além dele e do Xixi não podiam fazer isso no lugar dele, já que ele é o pilar do time. Prota fala que não. Os dois únicos jogadores que podem parar 11 jogadores do Berlin Blitz é apenas o Nathan e o Xixi, só esses dois. Se cuidarem dessa pessoa, nossas chances de vencer vão subir drasticamente. Um jogador que faz jus a essa descrição, Nathan Benatti, é isso que ele tá tentando dizer. Um de seus membros principais, o Xixi, já foi derrotado. Isso não significa que o plano dele de ter uma isca já falhou. Prota fala, calma, vocês não viram o que aconteceu na primeira partida? Parece que são burro. Logo vocês vão descobrir, então esquece aquilo. Agora vocês vão ver a última razão pelo qual Nathan tinha que ser a isca. Essa
será uma vitória fácil, contanto que eles possam lidar com Nathan. É isso que todo mundo tá pensando. O problema é como eles iam conseguir lidar com esse cara. O Nathan está transitando loucamente de um lado para o outro entre um membro do Berlin Blitz depois de se clonar. O homem é o avatar de tanta habilidade. Ele está mostrando uma maravilhosa luta contra 11 jogadores. Eu queria ser o Nathan na vida, mas eu acho que eu sou apenas um Cleitinho, o primeiro a ser abatido. Assim que disse isso, o Daniel lançou um puxar nas costas do Nathan. Que é isso, Daniel? Deixe de ser safado. O Nathan nessa hora ficou nervoso, vendo que tinha uma mão nas suas costinhas. Nesse momento, o seu próprio clone acabou batendo as botas e foi finalizado. E o Nathan só rindo, falando que o tempo dele acabou. Ele estava com um problemão, mas o Pro tá falando que isso é só brincadeira. O Nathan pode escolher a hora que ele vai morrer. O ataque ia pegar em cheio bem na sua cabecinha, mas o pessoal vai acertando outra pessoa, apenas aquele cara que tem o poder de mudança de local. O Nathan estava em uma posição de perigo crítico, mas o suporte salvou ele no último segundo e o Mike foi abatido. Prota fala que esse é o último motivo pelo qual ele se tornou a isca e a origem da habilidade do Nathan. E o pessoal sem entender, falando, como assim a origem da habilidade dele? Ele só não sobreviveu por causa da ajuda do time? Prota diz que os olhos só enxergam o que querem ver mesmo. Se são fortes ou fracos, isso não importa. Todos os super-humanos têm habilidades, assim como muitas pessoas com a mesma habilidade de lançamento iguais a que ele tem. Muitos também têm habilidade do tipo clonagem, tem aqueles com outras habilidades embutidas nelas. Então, como vocês veem Nathan, enquanto ele é um lutador de combate corpo a corpo com uma força física elevada, ele também tem uma habilidade que é bem comum. Se derem uma olhada nas suas especialidades, eles vão ver especialidades que pertencem a um dos melhores do mundo. E o Seong surpreso, falando que, mesmo observando dois do top 3, Daniel e o Roy Meyer, os dois têm diversas habilidades diferentes. Sem falar no fato que ele perde metade da sua aura quando seu clone morre. A razão pela qual ele ainda é o melhor de todos é devido àquela habilidade comum de clonagem. Os clones do Nathan são todos corpos principais. O primeiro a morrer se torna o clone. E o pessoal fala, caramba, não sabia dessa. Um clone perfeito daquele que tem o melhor físico, capaz de dividir a sua vida em dois. É basicamente a habilidade única e máxima. O clone que o Nathan Bernard usa é uma habilidade de sobrevivência especializada de classe Triple S. E o Daniel, que nervoso, merda. No fim, acabamos perdendo o Nathan. Perderam muito tempo tentando acabar com esse deles. Ainda assim, o resultado por Paris Lumière, fora a perda do Xixi e o Mike, o que eles pensam que estão fazendo? Mas já começa a escutar um terremoto vindo bem de longe. Já fica de boca aberta falando, que barulho alto foi esse? Na frente deles vem vindo várias formigas cabeçudas. As bichas tá blindada como sempre. Treinamento de máfia. Era isso que ele estava esperando. Fala que vai deixar isso com Jin. Porém, Nathan não tem certeza se isso valeu a pena. Trocar o Xixi e o Mike por essas coisas. O Jin já vem usando a sua habilidade de gravidade negativa. Se a gravidade já é negativa, ela puxa, a dele devia ser positiva, já que joga os bichos pra cima. Nem faz sentido, mas ok, eu acho que na minha cabeça faz. E o Daniel só olhando aquele monte de formiga cabeçuda em cima dele. E a Shuran perguntando, qual foi, Daniel? Tá surpreso porque a gente tá de boa, mas porque aquelas coisas estão ficando inchada. O que é isso inchada aí, hein, meu parceiro? Todas as formigas cabeçudas começam a virar uma grande bolotinha redonda e rosa. E elas fazem a arte da explosão. Elas aprenderam bastante com Deidara. Vocês sabiam que se um atum parar de se mover, ele vai cozinhar a si mesmo por causa da temperatura do seu próprio corpo. Basicamente, ele nunca pode parar. A razão pela qual a formiga cabeçuda estão correndo loucamente sem parar é pelo mesmo motivo. Eles têm um órgão que armazena calor em seu corpo. E se eles não puderem resfriá-lo, o calor vai crescer constantemente, resultando em uma explosão gigante. Isso não faz sentido, mano. Se ele tá correndo, ele vai esquentar mais ainda. Que diabo é isso? É o suor de gelo, pô? Não faz sentido essa merda, mas ok, vou aceitar de novo. Eles vão deixando um grande rombo no chão. O Daniel sobrevive, mas sem uma parte de todos os seus membros. E o Nathan já tá na frente dele, falando, oi, chapa,
tranquilo. O Daniel fala que essa partida eles perderam por não ter informações suficientes sobre aquelas formigas cabeçudas. O Nathan fala que sim, meu nobre, eles provavelmente também não teriam descoberto se ela não estivesse conosco. Assim que a segunda partida começou, um colega de grupo da Raeon disse que definitivamente é semelhante aos demais monstros com órgãos explosivos e ficou perguntando como ela descobriu isso. Viu isso por coincidência na primeira partida. Eles parecem ter estruturas similares a outros monstros que ficam explodindo, mas não sabe como descobriu isso. Começa a lembrar do seu passado, quando ela tinha apenas 4 anos de idade. O Seon tinha esse hábito naquela época, dizendo pra ela que quando ela invadiu uma dungeon, precisava ficar atenta até nos mínimos detalhes. Toda vez que ele limpava uma dungeon, até sua novela começar, ele ficava explicando pra ela. Sempre dizia sobre as dungeons para a jovem Raeon. As palavras que a Raeon costumava ouvir no passado estavam embutidas profundamente dentro dela em alguma parte do seu corpo. A segunda partida foi uma vitória perfeita do Paris Luminieri. Ter deduzido tais coisas sobre o monstro novo, eles puderam usar aquilo em sua estratégia para uma vitória. O ponto central da primeira partida girou em torno das aranhas dimensionais com seu teleporte, já que essa dimensão era das aranhas. Aquilo determinou a vitória na primeira partida. Foi por isso que achou que a estratégia de ambos os times seria em torno das aranhas dimensionais, e o Berlin Blitz realmente tiraram vantagem das aranhas para iniciar a guerra de guerrilha. Os Berlin Blitz tinham uma grande chance de vencer a partida se o Paris Luminieri não tivesse usado as formigas cabeçudas. Entender com precisão que as formigas iriam explodir quando parassem foi o que decidiu o vencedor da segunda rodada, e também quem descobriu e criou uma estratégia de acordo foi a jogadora do Paris Luminieri, Raeon. Enquanto eles estavam usando o Xixi e o Nathan para amarrar seus oponentes, eles decidiram se espalhar usando as aranhas dimensionais para reunir todas as formigas. Isso foi uma estratégia ousada, porém delicada. Quem diria que eles teriam 2 jogadores que pudessem segurar 11? Teria sido impossível se os jogadores não fossem o Nathan e o Xixi. Subindo para a posição inicial, pouco depois de entrar no clube, a jogadora Raeon tá boa demais, expôs sua habilidade de estratégia também. Embora a segunda partida tenha terminado rapidamente, ambos os times mostraram uma competição muito divertida. Estão começando a imaginar o que ambos os times tirarão na mesa na última rodada. Agora, depois de uma pausa curta, a rodada que vai decidir os 2 times vai começar. O sistema de invasão que foi introduzido pela primeira vez no torneio, até mesmo na partida da ISM, aconteceu uma invasão na terceira rodada. Além disso, durante as partidas 1 e 2, o boss da dungeon não apareceu. No entanto, a invasão da batalha, o boss parecia estar pedindo pela cooperação dos 2 times. Se for dessa vez for a mesma coisa, na partida de antes, o boss se infundiu ao Walker. A ISM estava em uma posição favorável. Os ursos pardos foram abalados pela estratégia da ISM. A ISM tinha 90% de chance de vencer com o Walker morto. Não, na verdade era 100%. Se ao menos aquele boss não tivesse aparecido. Devido à terceira partida ter exigido a cooperação das 2 equipes, a ISM, que estava em uma posição favorável, teve que lutar uma batalha desvantajosa. Dessa vez, tenho certeza que não vai ser diferente. Se pudessem fazer uso de tal situação, o Paris Luminieri poderá conquistar a vitória pela primeira vez. Já entra na sala dizendo que vai explicar a estratégia para a terceira rodada. O Jong fica perguntando quem ele acha que vai ganhar a terceira rodada. Prota fala, tu quer saber, não é? Mas o Jong fala, não, por favor não diga. Dá até medo, é capaz de ser gravado uma pedra se ele disser isso. Prota fala, calma, Neng. Em vez disso, vai perguntar uma coisa. Quem eles acham que vai ganhar? O Seung fala que acha que os Berlin Blitz ganham essa partida. E o Prota pergunta por que ele acha uma coisa dessa. O Seung diz que primeiramente o recorde do Paris Luminieri, que foi de 5-0, foi antes do Jin e do Yurin, especialmente Shuran, se juntarem ao time. E antes deles se juntarem, o poder do Daniel também aflorou bastante. Então durante a rodada, o Berlin Blitz, que conseguiram se mover mais livremente, estavam em vantagem. Depois de lidar com o Nathan, eles usaram a vantagem em números para abrir o caminho até a vitória. Durante a segunda rodada, enquanto o Paris Luminieri fez parecer com que eles estivessem em vantagem,
com uma grande performance do Nathan. Se o Berlim Blitz tivesse informações sobre a formiga cabeçuda como o Paris Lumière tinha, acha que no fim eles teriam conseguido vencer aquela partida. Ao invés de um ataque devastador do Paris Lumière, eles já teriam perdido o Xixi e o Rob, com o Nathan tendo a sua aura drenada. Durante a terceira rodada, a invasão vai aumentar ainda mais, embora não saiba qual boss vai aparecer. Essa também pode ser outra variável. Enquanto o Paris Lumière pode estar em vantagem no Battlefield, nós sabemos que o Berlim Blitz são capazes de se ajustar de acordo com a situação, e isso pode dar vantagem a eles. Prota fica até surpreso, falando que eles devem ter a mesma impressão de que o Paris Lumière é realmente uma equipe bem casca-grossa. A última rodada do campeonato mundial entre o Berlim Blitz e Paris Lumière vai começar. Os jogadores de ambos os lados já entraram para a terceira rodada, porém Prota fala que acha que a vitória vai ser do Paris Lumière. Se ele fosse estimar as chances de vitória do Berlim Blitz, ele acha que diria que são mais ou menos de apenas 1%, mas nunca se sabe, né? Vai que alguém é capaz de criar algum milagre no meio da partida. As aranhas dimensionais finalizaram a construção do seu ninho. A líder das aranhas dimensionais vai aparecendo. O pilar das aranhas entrou no Battlefield. É basicamente uma aranha do bundão. As 6 aranhas pilares estão fortalecendo todo o ninho. Há uma sobrecarga de uma aura sinistra e a invasão está começando a ficar cada vez pior. E um portal dimensional que vai direto para o mundo esquecido está se abrindo. Uma chuva de lava vai caindo do céu e uma tempestade de areia vai aparecendo. O bagulho tá ficando louco. O governante das terras devastadas, Hammervores, vai aparecendo. 15 minutos até ele chegar no chão. Não pode deixar isso acontecer. Com o início da terceira rodada, o cronômetro vai começando. Se eles não puderem lidar com as 6 aranhas pilares e impedir o Hammervores de descer dentro de 15 minutos, o campo todo vai ficar em pedaços e ambos os times vão ser desclassificados. A Shuran já vai tentando dar um ataque naquela cabeçona gigante que estava do lado de fora, mas mesmo assim o ataque é inútil e o Hammer fica só rindo, falando que esse é o poder da cabeça de um cearense. Tem várias aranhas lhe protegendo, formando um círculo ao redor dele. O Daniel fala que nem mesmo o raio da morte pode causar um dano. Como pensou, a única forma de lidar com esse Hammer é derrubando as aranhas que são pilares dele. Certeza, essa é a condição dessa rodada. Os movimentos das aranhas estão completamente diferentes da primeira rodada também. Elas estão protegendo todos os pilares. Manda mostrar pra ele, Shuran, como é que se dá um grande ataque. A Shuran tenta atacar a aranha, mas de novo não acontece nada. Seu ataque foi inútil e a aranha só fica rindo, falando: tenta de novo, minha parceira. Nem doeu. O Daniel já fica nervoso, falando: caramba, quem diria que os pilares também seriam capazes de aguentar o raio da morte. Isso foi inesperado. Do outro lado, assim que o Paris Lumière viu o raio da morte acertar o Hammer, eles se dividiram em 3 times para caçar os pilares das aranhas. O Xixi, enquanto estava atacando, viu uma barreira de aura que não só era resistente, como também cobre perfeitamente todos os lados. Aquele bicho realmente era forte. Normalmente uma barreira de aura só consegue cobrir apenas um lado, por conta da grande quantidade de aura que é necessário para cobrir tudo ao seu redor. Mas pensando bem, se ele fosse pensar naquela coisa como um dos monstros que ele vem enfrentando até aqui, se essa barreira é resistente e que anula todos os ataques e protege todos os lados, não pode ser algo que os pilares da aranha fizeram por conta própria. A grande chance disso ter sido feito pela grande quantidade de barreira de aura empilhadas por fora. Deve ter alguma coisa por aqui que esteja fortalecendo essa barreira. Ele só precisa encontrar o que é para poder acertar essa aranha do bundão. Várias aranhas pequenas e uma suspeita ali no meio vermelha também atacando. O Xixi vai cortando a aranha que era a única diferente. E a aranha bunduda falando: não, meu Deus, me descobriram. E a barreira vai desaparecendo. E o Xixi fica feliz, falando que sabia. Eu sou muito esperto, eu sabo muito. Tem um tipo diferente de aranha entre as aranhas dimensionais. A coisa que pode estar criando a barreira que cerca as aranhas, tem certeza que é a mesma coisa onde estão os outros pilares também. O Nathan continua o seu ataque, falando que achou mais aqui também. Vão cortar
confortando as pobres coitadas, dizendo que levou 3 minutos para descobrir como lidar com os pilares das aranhas. Todo mundo está trabalhando duro para lidar com um novo monstro, mas tudo isso é graças a ela, a Raeon. Ela fica toda feliz falando que não foi nada, só disse o que viu, fica até envergonhada. Todo mundo descobriu isso observando ela, usando a sabedoria que tinha a observar e fazer testes. Eles pacientemente descobriram uma maneira de lidar com um novo monstro, já que o monstro no Battlefield sempre foram apenas fonte de experiência. Se ainda tivessem na primeira rodada, não teriam descoberto isso facilmente. Agora, não tem nenhum super-humano surpreso ao encarar esses novos bichos. Pelo menos, vai ser assim com o time deles. Continuo cortando todas as pobres aranhas vermelhas. As bichinhas ficam até tristes. E a aranha do bundão já não tá mais feliz como antes, vendo que descobriram a sua fraqueza. E o Xixi todo feliz, falando que conseguiu desativar a barreira dela. Mas quando pensou que finalmente ia ter seu abate na aranha do bundão, um dos pilares que abriu o portal para o mundo esquecido foi morto. E quem veio roubar a kill foi a Shuran, toda carioca. E o Xixi falando pilantra, decidiram se dividir para manter sob controle nossos bichos. Já vem chegando a Shuran junto com a sua bolachinha para defendê-la. Ela não pode andar sozinha, seu único poder é a fonte de ataque. Já começa a dar seus mini raios da morte. Então toma aí, meu parceiro. Mas o Xixi é esperto e sagaz, começa a escapar, dizendo que achou mesmo que a gente não estava esperando você, minha Neng. Atrás dela já vem aparecendo a Raeon junto com o Nathan. E a Shuran vendo aquilo fala: meu Deus, eu vou bater minhas botas. Mas é claro que não, o Daniel também estava perto, falando que isso não vai funcionar, Neng. Já apareceu na frente dos dois, dizendo que eles não são o único preparado para isso. E o Nathan falando: nossa, até o Daniel tá aqui, hein? A luta vai começar de novo. O Daniel já vai mandando um Banshou-Ten, fazendo os dois ir pra longe. E lá atrás, a Shuran continua fazendo seus dois abates nos dois costinha. Ela fala: vem de novo pra cima, seus otários. Eu não tô sozinha. O Daniel fala que eles estão se tornando cada vez mais difícil. E o Nathan falando: que droga, eles não estão tentando mantê-lo sob controle, e sim com a sua sede de luta, apenas isso. Pergunta se tá tudo bem ele não acabar com os pilares da aranha, Daniel. A essa altura, nossos times podem ser desqualificados. O Daniel fala que é isso mesmo que ele deveria estar perguntando para ele, Nathan. Deveria ter ouvido o anúncio de abate agora há pouco. O Nathan já recebe a mensagem falando que eles têm que voltar agora mesmo. Os Berlin Blitz apareceram. O Pern fez 2 abates. E agora eles estão na vantagem. Nathan fala: que merda, hein? O time 3 foi massacrado. Já esperava isso, mas o Berlin Blitz com certeza estão fazendo algo bem interessante. Pergunta se ele pode mesmo fazer isso, nos derrotar dentro do tempo limite. O Daniel fala que sim, tudo que precisam fazer é acabar com os pilares da aranha dentro de 15 minutos. Já que vão precisar da Shuran para isso, fica pedindo para, por favor, não ficar incomodando a nossa artista. Uns momentos antes da partida ter começado, o Henry falando que ia começar usando a desqualificação para conseguir a vitória. Assim como foi durante a partida da ISM, a terceira rodada vai ter um boss. E o Daniel todo perguntão, querendo saber como ele sabe disso e que prova ele tem. O Henry fala que é simples, a dungeon não foi reiniciada nem na primeira nem na segunda rodada. E se comparar a união da aranha na primeira e na segunda partida, a sua construção está quase completa. Isso é algo que um monstro que faz o de ter de aranhas como portões dimensionais, e há uma grande possibilidade de algo aparecer na terceira. Porém, o principal ponto começa aqui. O ponto é que a rodada força a cooperação dos dois times, e se eles falharem em lidar com boss, eles serão desqualificados. Nós vamos tirar vantagem dessa oportunidade. E o Daniel falando: Nathan e Bayek e Raeon estarem juntos significa que enquanto Paris Lumière se divide para cuidar dos pilares das aranhas, os outros dois estarão esperando na área central. Deve ser isso. Porém, isso também é algo que ele queria, meu parceiro, já que ele é mais lento que o Nathan. Seria ruim para ele se fosse acertado pelas 2 espadas que ele tem. Ainda assim, isso não vai impedi-lo de derrotar o Nathan.
já começa a preparar de novo o seu Banshouten, mas usa seu buff em si mesmo, fazendo sua velocidade aumentar em 50%, tentando dar uma mãozada no Nathan, mas ele escapa, falando que vai conseguir desviar de um ataque não importa o quão rápido seja. E o Nathan falando, nossa, usando puxar nessa hora, que safadinho. No entanto, tudo isso não vai fazer nenhum sentido se a Shuran já tiver batido as botas. O Daniel fala que vai ficar triste se ele já não tiver pensado que ele não esperava por isso. Já começa a preparar sua atração divina, Banshouten. Uma mãozinha aparece, começa a puxar o alvo que estava a 8 metros de distância. Começa a atacar o Nathan no chão, como se ele fosse uma cadela no cio. Aproximadamente um mês atrás, no voo de volta para a Alemanha, depois da partida de treinamento contra a ISM, ele queria aprender artes marciais. E o Henry surpreso, caramba, você não será capaz de ferir seus oponentes só porque aprendeu um pouco de artes marciais. O Daniel dizendo que sabia disso, sabe que não tem poder para finalizar ninguém. Ele sempre confiou nas suas habilidades para completar o seu papel de suporte. E é por isso que precisa aprender artes marciais também. Vai ser suficiente contanto que ele consiga desviar de alguns ataques. Vai funcionar melhor que qualquer outra habilidade, já que o Nathan vai estar vindo para cima de mim. Ele só precisa parar ele por um segundo, só o bastante para conseguir tempo pro raio da morte da Shuran. Quando ele ia falar pra Shuran dar o ataque, ela já tá sendo atacada por 2, mas de novo, o escudo da bolachinha aparece, e o Daniel tá aqui nervoso, puta merda, por essa eu não esperava. Mas quando ele ia tomar um porradão, já aparece o Shen e o Jin pra defenderem seu coleguinha. E o Nathan falando que droga, isso foi perigoso. Quem diria que você estava escondendo algo desse tipo? O Daniel fala que não chama isso de arma secreta por nada, meu parceiro. A gente pensou em tudo. E pensar que ele usaria um arremesso de ombro no Nathan a essa altura. Passou perto. O Nathan estaria perdido se Shuran tivesse sido capaz de usar o raio da morte. O Seung fala que a resposta do Paris foi bem rápida, caramba. Embora o ataque surpresa não tenha funcionado, teve algum efeito. Ambos os lados usaram seus ataques surpresas. O Daniel fala que usou seus colegas para lutar, mostrou o que pode fazer também. Agora tem mais fatos para ficar considerando. Com 5 do Paris no miniere derrotado, a visão do Nathan deveria estar apertando e ele deve estar sentindo uma pressão. Vão avançar enquanto os ventos estão ao nosso favor. Começa a vir para cima de novo. E o Prota só aqui observando, falando que eles estão mostrando jogada de alto nível como esperado. O Jong já fica perguntando, chefe, o Nathan não conseguiu aguentar 11 jogadores dele na segunda rodada, porque ele tá lutando agora quando só tem 5 deles. Prota fala que ele conseguiu usar os portões dimensionais que as aranhas fizeram, e ele só teve que ganhar tempo devido seus colegas ainda estarem vivos. Além disso, ainda tem o fato de que o Daniel impediu de usar seu clone aleatoriamente. O Nathan pode usar seu clone para se tornar 2 pessoas. Por isso ele é sem dúvidas o melhor, mesmo entre os top 3. Mas com Berly Blitz encurralando ele fortemente desde a primeira luta, o Nathan vai ter dificuldade para usar o seu clone em condições atuais. Não só pelo risco de perder seu clone e a redução da sua aura. Agora o resultado da partida está próximo. Eles descobriram a localização de cada um e já começaram os embates. O resultado, em tal situação, o Daniel vai tirar vantagem dos riscos de enfrentar o Nathan, apesar do seu clone, e restringir efetivamente o Nathan de ter somente 2 oportunidades de usá-lo, ou logo antes de morrer para permitir que ele sobreviva, ou depois de derrotar Shuran, quando ela tiver sucesso em eliminar o monstro. Todos os riscos se vão e ele poderá lutar livremente, escolhendo entre 2 opções de dificuldade. Agora, preveu tudo até esse ponto, eles vão ser capazes de continuar com esse tal milagre. Os ataques para cima do Nathan continuam fortemente, e ele falando, caramba, Rayon, já usa o seu teleporte com xixi para se juntar ao restante nas áreas das sobras. Daqui em diante vai cobrir esse local por conta própria. O homem tá se achando loirinho safado. O Daniel pergunta se ele acha mesmo que vai tirar diferença nos números enquanto vira uma isca. Vai morrer antes que isso aconteça, Nathan. O segundo pilar da aranha que abriu o portal para o mundo esquecido foi derrotado. Quem fez isso foi o Pern Schneider, falando que as coisas estão indo muito bem, tudo de acordo com o plano. Atualmente são 11 versus 6.
E os pilares da aranha não são tão difíceis de derrotar. Agora eles estão com vantagem, começa a ficar se achando. Mas o Cleitinho manda ele se acalmar um pouco. O Perny tá muito animado, fala: calma, Ning. Eles vão rápido, vão reduzir o número de inimigos enquanto podem, antes do time 1 chegar aqui. Mas nessa hora já vem um escudo de bolacha brilhando no céu e já cai atrás deles falando: oi, meus chapa, como é que vocês estão? Já vem aparecendo Xixi com a sua bolachinha. Usando seu poder em questão de segundos, todo o time do Berlin Blitz já começa a ficar cercado. E o Cleitinho falando: caramba, eles começaram um contra-ataque. Isso significa que eles desistiram do Nathan, seus vagabundos. Começam a querer recuar nesse momento, mas infelizmente o Perny é agarrado pelo chicote da Rayon. E ela faz o seu primeiro abate, finalmente uma kill, né, minha nobre? Dizendo que agora é com ele, Nathan. E acabou.